Olá, bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Castro. E hoje estou aqui para apresentar essa maravilhosa obra, Teologia Sistemática de Louis Berkhof. Vamos falar um pouco de quem foi Louis Berkhof, o que é uma teologia sistemática e os temas que essa teologia sistemática aborda. Para começar, quem foi Louis Berkhof? Louis Berkhof nasceu em 1873 e morreu em 1957. Foi um importante teólogo reformado, de origem holandesa, amplamente conhecido por sua contribuição na teologia sistemática dentro do calvinismo. Ele nasceu em Emmen, na Holanda, em 1873. Ainda jovem, imigrou para os Estados Unidos. Lá estudou no Calvin Theological Seminary, depois no Princeton Theological Seminary, onde foi influenciado por grandes nomes da teologia reformada clássica. Berkhof passou a maior parte da sua vida acadêmica ligado ao Calvin Theological Seminary, em Grand Rapids, Michigan, onde atuou como professor de teologia sistemática e mais tarde como presidente da instituição. Seu ensino era marcado por rigor acadêmico, fidelidade às escrituras e forte compromisso com a tradição reformada. A obra mais famosa de Louis Berkhof é a Teologia Sistemática, publicada em 1938. Esse livro se tornou um clássico e até hoje é usado em seminários, faculdades teológicas no mundo inteiro. Nele, Berkhof organiza de forma clara e lógica as doutrinas como Deus, Cristo, salvação, igreja e escatologia, sempre a partir de uma perspectiva reformada conservadora. Além da teologia sistemática, ele escreveu outros importantes livros, como o Manual de Teologia Cristã, um livro mais resumido desse livro aqui, e a História das Doutrinas Cristãs, que é a história não é a teologia sistemática, mas a história das doutrinas, e a Introdução à Teologia Sistemática. Louis Berkhof faleceu em 1957, mas seu legado eh, permanece forte, especialmente entre pastores, professores e estudantes da teologia reformada, e tem influenciado gerações e gerações até hoje. Até nos seminários brasileiros, quando não tinha essa obra traduzida em português, se estudava ela em espanhol. De tão importante que era essa obra para a formação acadêmica dos, dos professores, pastores e seminaristas e professores que usaram ela. E o segundo ponto que eu queria falar, o que é uma teologia sistemática? Teologia sistemática é simplesmente o que vai sistematizar a fé cristã. O que a Bíblia fala sobre, sobre cada assunto, como criação. Vai ter um estudo só para a criação. Bíblia, vai ter só um estudo, um capítulo sobre Bíblia. Escatologia, vai ter só um assunto na teologia sistemática sobre escatologia. Ela divide as doutrinas da Bíblia e organiza em um só livro. Mas mais um exemplo, eclesiologia, a doutrina da igreja. Vai ter um estudo só sobre eclesiologia. Outro exemplo, cristotologia, vai ter um estudo só sobre cristologia. A martirologia, a doutrina do pecado, vai ter um estudo só sobre a doutrina do pecado, a martirologia. Antropologia, a doutrina do homem, vai ter um estudo aqui só sobre a doutrina do homem. Não só nessa teologia sistemática, mas em várias outras vai dividir os temas da Bíblia em sistemas, cada um sendo dividido. E para falar mais sobre essa obra, Luiz Berkhof, no seu sumário,
vai ter aqui as doutrinas que eu falei. Vai ter um capítulo só sobre o ser de Deus, a existência de Deus, lugar da doutrina de Deus na dogmática, prova bíblica da existência de Deus, negação da existência de Deus em suas várias formas, assim chamadas provas racionais da existência de Deus. O capítulo vai sobre o ser de Deus, sobre as obras de Deus, um outro capítulo sobre o homem em seu estado original, o homem em seu estado de pecado, o homem na aliança da graça, a pessoa de Cristo, os estados de Cristo, os ofícios de Cristo, a igreja, os meios da graça e a escatologia, que é a última doutrina ali a ser estudada por essa obra. É, vamos ler só um pouquinho sobre o lugar da doutrina de Deus na dogmática, página 19. O lugar da doutrina de Deus na dogmática. As obras de dogmática ou teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. A opinião prevalente tem reconhecido sempre esse procedimento mais lógico e ainda continua apontando na mesma direção. Em muitos casos, mesmo aqueles cujos princípios fundamentais pareceriam exigir outro arranjo, continuam na prática tradicional. As boas razões para começar com a doutrina de Deus, se partirmos da admissão de que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, em vez de surpreender-nos que a dogmática começa com a doutrina de Deus, bem poderíamos esperar que ela seja completamente um estudo de Deus, em todas as suas ramificações, do começo ao fim, como uma questão de fato. É isto exatamente que se pretende que seja, embora o somente o primeiro locus, o capítulo teológico, trate diretamente de Deus, enquanto as partes ou loci subsequentes tratam dele, de maneira mais indireta. E se iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições: um, que Deus existe; dois, que ele se revelou em sua palavra divina. Então, ele não vai falar só sobre a existência de Deus na dogmática, vai falar sobre vários assuntos: imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus, os atributos de Deus, a unidade de Deus. São vários assuntos que essa obra vai abordar. E ela está barata, ela está na média de R$ 70. Não é uma obra só para teólogos e pastores, mas para um crente comum que estuda a Bíblia Sagrada, vai ser muito edificado por essa obra, que agrega demais o nosso crescimento espiritual e conhecimento bíblico e teológico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos até a próxima. Deus abençoe.